pessoal, eu sou Lausiane, sou servidora pública federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Estou na ANA como coordenadora de governança das entidades reguladoras na Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Minha formação em ciência política, mestrado em gestão ambiental, trabalho no setor de saneamento há mais de 15 anos. Hoje é um prazer estar apresentando esse tema para vocês, no contexto em que agora, há um mês atrás, né, a gente acabou de aprovar a norma de referência de governança. Gravo esse vídeo em fevereiro de 2024. Agora eu inicio o compartilhamento de tela, falando então da norma de referência número 4, que dispõe sobre práticas de governança a serem observadas pelas entidades reguladoras que atuam em saneamento básico. Primeiro tópico, eu trago um pouco da linha do tempo e a situação atual que a gente está com relação ao tema de governança. Tento fazer um levantamento sobre as bases conceituais e legais que deram embasamento para a construção da norma. No tópico 2, então, eu apresento um pouco da árvore de problemas, que envolve a problemática de atendimento parcial aos princípios de governança pelas entidades reguladoras. Trago um pouquinho também dos objetivos e alternativas regulatórias que foram levantadas durante a fase de elaboração da análise de impacto regulatório. E, por fim, apresento um pouco dos capítulos da NR, basicamente, dando destaque, basicamente, aos requisitos mínimos que serão cobrados, que serão observados pela ANA. Bom, a gente começou a estudar o tema de governança em final de 2022, e em 2023, então, a gente concluiu uma tomada de subsídios, em que a gente levantou as primeiras contribuições da sociedade sobre o tema. Em seguida, a gente conduziu, junto com as REG, a nossa assessoria de qualidade regulatória, oficinas, que foram mais de 25 encontros em que nossa equipe da coordenação, junto com a equipe da assessoria, nos apoiou, então, nessa delimitação conceitual e metodológica, com levantamento de dados, delimitação do problema, análise de alternativas e quais são as metodologias de apoio à tomada de decisão. Em setembro, a gente realizou, então, a consulta pública, iniciou a consulta pública, número 6, seguida de uma audiência pública que foi realizada em novembro, e ao longo desses últimos meses, então, a gente se dedicou a compilar essas contribuições para então culminar com a publicação da norma em janeiro. Um pouquinho da programação para o ano de 2024, agora a gente já inicia uma fase de implementação da norma, com a avaliação da governança, então é uma etapa que a ANA pretende concluir em junho, com uma metodologia para avaliação da governança, seguida de um apoio por meio de um programa para fortalecimento da regulação infranacional. Passo agora, então, para definições e bases legais que deram embasamento para a construção da norma de referência. Então, a governança, para efeito dessa norma de referência, foi definida como um conjunto de procedimentos e mecanismos que dispõem sobre a atuação, estrutura administrativa e processo decisório das ERIs, entidades reguladoras infranacionais responsáveis pela regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. Ao lado, a gente tem, então, o embasamento legal, que forneceu todos os elementos para a construção dos dispositivos da norma. Eu destaco aqui, ao menos os 3 primeiros. É importante a gente mencionar, então, a lei das agências, que dispõe sobre recursos humanos, gestão, organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras federais. A Lei 11.445 e as suas alterações, obviamente, que estabelecem todo o marco legal do saneamento, e o Decreto 9203, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Em seguida, a lei que regula o processo administrativo, 9784, o decreto que institui a política de dados abertos, e a lei 13.709, que fala sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, LGPD. Falando agora sobre as bases conceituais e metodológicas que embasaram a construção da norma, eu inicio com destaque ao QualiReg, que é o Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira, da CGU,
a gente conseguiu construir os alicerces para o que seria a norma de referência, com base também no apoio e expertise dos auditores da CGU. Menciono o guia da IR, que obviamente serve como diretrizes gerais para a elaboração de análise de impactos regulatórios e estudos, né, que embasaram todo o processo de construção da norma. Um estudo de 2016 da ABAR, que propõe uma série de indicadores para avaliação da qualidade regulatória no Brasil, estabelecendo alguns parâmetros, então, do que seria uma boa governança. E destaco também, obviamente, todas as publicações aqui. A gente tem uma série de estudos que a OCDE vem promovendo sobre o tema da governança na regulação. Então, eu destaco aqui esses 3 estudos, mas tem uma série de outros levantamentos e propostas metodológicas que se propõe a estudar e organizar melhor esse tema da governança. Trago aqui alguns dados, então, que fazem um pouco dessa caracterização da regulação infranacional do setor de saneamento. Esses dados foram levantados por meio de uma pesquisa feita em parceria com o Banco Mundial, feita pela ANA, em 2022, em que aqui eles apresentam vários elementos. Então, para a gente conhecer um pouco melhor a natureza dessas entidades, você vê que temos um conjunto bastante diverso, um escopo muito variado, que é uma realidade que aumenta a complexidade da regulação do saneamento em diversos temas. Então, conjunto de 89 ERIs, nós tínhamos 41 municipais, 19 intermunicipais e 26 estaduais. E a grande maioria, mais de 57%, regulava mais de um setor. Então, elas eram multissetoriais. Há uma grande heterogeneidade também na abrangência da sua área de atuação. A maior parte atuava somente na população, então regulava contratos vinculados a populações de áreas urbanas formais, mais de 50% das agências, eram mais de 50 agências, enquanto as demais também atuavam em populações de áreas rurais e populações de áreas urbanas informais também. E aqui, então, continuamos com um pouco da caracterização da regulação. A gente tem os serviços de manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana com um número menor de reguladores atuantes, né, que são ainda bem poucos incipientes. E aí, nesse primeiro gráfico, a gente apresenta, então, o número de agências reguladoras e a tipologia, então, se municipal, intermunicipal, ou consorciada, ou estadual, ou consorciada, por componente do serviço de saneamento. Então, para água e para esgoto, uma predominância aí, de agências estaduais e municipais, enquanto para os demais serviços há um certo equilíbrio. E um aspecto importante, então, falar sobre a existência de muitos colaboradores não concursados, e presentes em 72% das agências, né? Um pouco mais de diagnóstico da regulação internacional, agora realizados por outras instituições, então, um destaque é um estudo do Trata Brasil, a pedido da ABAR, parceria com a ABAR, que em 2021 levantou algumas deficiências das entidades reguladoras. Então, aponta principalmente o quadro de pessoal, com 51% das respostas, o tema da autonomia financeira e autonomia administrativa como sendo entraves aí a uma boa governança das entidades. O Trata Brasil também destacou a interferência política apontada por mais de 2/3 dos reguladores. E, de uma forma geral, né, a gente tem ERIs com diferentes estágios de maturidade regulatória, com arquitetura institucional bastante fragmentada, bastante heterogênea, frequentemente apresentando fragilidades relacionadas à governança e à baixa capacidade técnica e institucional. Por outro lado, a gente tem também um estudo do Ministério das Cidades, desenvolvido no âmbito do programa Regulação, em que ele levanta algumas problemáticas, né? A precariedade dos instrumentos utilizados na implementação das atividades regulatórias, reduzido o uso de instrumentos de transparência e de consulta pública, né? Baixo accountability e baixo nível de autonomia técnica e decisória. Aqui, eu já passo, então, para a nossa construção que embasou a
árvore de problemas, que embasou toda a construção da norma, né, uma primeira etapa da metodologia, em que a gente levanta aí as causas, a causa principal, as causas raízes, né, causas que alimentam, retroalimentam um problema central, e as consequências, que seriam, vamos dizer, a parte em verde da árvore. Então, destaco que como causa central, isso é obviamente uma construção, um olhar da equipe sobre um problema em que a gente tenta mapear, então, um problema central que está por trás da fragilidade institucional e tenta atacar, então, as causas que geram esse problema. Então, a gente tem como causa central o atendimento parcial dos princípios, práticas e políticas de governança pelas ERIs que atuam no saneamento. Quais seriam, então, essas causas raízes? Baixa capacidade técnica institucional das ERIs, reduzida autonomia administrativa, decisória e financeira, deficiências na implementação dos instrumentos, processos e ferramentas regulatórias, cultura de governança ainda em desenvolvimento no setor público e uma certa sobreposição ou vácuo de competência entre os atores que atuam na regulação, né? O titular, principalmente, o regulador e o prestador. Como consequências, eu destaco, então, a baixa eficiência e qualidade na prestação de serviços, insatisfatórios níveis de controle social e responsabilização, a reduzida transparência, insegurança jurídica, interferências políticas nas decisões regulatórias e um ambiente político institucional que ainda é um tanto indefinido e pouco colaborativo. Todos esses elementos contribuem para uma universalização mais morosa e atrasada. Lembrando que a nossa norma tenta atacar as causas raízes que originam o problema. Passemos então agora para as alternativas regulatórias. É uma etapa do manual, do guia de elaboração de análise de impacto regulatório, levantar quais possíveis alternativas para remediar um problema regulatório. Então, no primeiro momento, teria a opção de manter a situação atual, nada a fazer. Uma alternativa 2 seria uma NR não prescritiva, que contivesse apenas diretrizes gerais de governança. Número 3, uma NR com avaliação de governança por um sistema de pontos, que a ideia era que trazer, então, o espírito de uma regulação por exposição. Número 4, um NR com estabelecimento de requisitos mínimos a serem observados pela ERIS, com a definição de temporalidade para atendimento. Número 5, uma NR com estabelecimento de requisitos mínimos a serem observados pelas ERIs, com a definição de temporalidade, com a proposta de sistema de avaliação da governança das ERIs por pontos, que seria a ideia da regulação por exposição, que seria detalhada posteriormente. E, por fim, uma NR com o estabelecimento de uma extensa relação de requisitos relacionados à governança, incluindo a definição de temporalidade para o atendimento pelas ERIs. Então, a alternativa regulatória sugerida pela equipe da superintendência foi uma NR com estabelecimento de requisitos mínimos a serem observados pelas ERIs. Eu vou apresentá-los no último slide, com a definição de temporalidade, ou seja, um prazo para que as entidades se adequem a essas diretrizes, e com a proposta de um sistema de avaliação de governança por pontos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a ideia de a gente trazer para o setor uma regulação mais responsiva, a ideia de uma regulação sunshine, uma regulação em que a gente estabeleça ali, construa critérios para divulgação, né, e transparência de indicadores relacionados à governança e que as entidades possam buscar melhorias progressivas nos seus indicadores. Então, aqui eu começo a falar um pouco dos capítulos. A norma de referência está organizada em alguns eixos. No primeiro eixo, a gente trata do tema de competências em ambiente regulatório, com uma série de diretrizes, tanto para o titular e para o regulador. Então, o que esse conjunto de atores precisa promover para melhorar a regulação local. A gente trata do tema da autonomia decisória e tecnicidade, do tema da autonomia administrativa, orçamentária e financeira, do tema da transparência e participação, mecanismos de controle, integridade e gestão de riscos, planejamento, práticas, instrumentos regulatórios, e um pouco da ideia da avaliação de governança, que vai ser estabelecida numa segunda etapa, por meio de um programa que se chama Pró-Saneamento, que a Ana está desenvolvendo, estudando para promover o fortalecimento da regulação infranacional.
Por fim, eu destaco os requisitos para a comprovação da adoção da NR. Passando, então, um pouco pelos objetivos da regulação, o que se pretende com essa proposta de regulação para o setor. Então, fomentar a implementação de práticas de governança pelas ERIs que atuam em saneamento básico, por meio de alguns objetivos específicos. Fomentar a implementação de práticas de governança também pelos titulares dos serviços. Fortalecer o processo decisório por meio da promoção de práticas de transparência, participação, controle social e autonomia. E promover melhorias na implementação dos instrumentos, processos e ferramentas regulatórias que assegurem uma tomada de decisão baseada em critérios técnicos. Então, eu tento passar rapidamente aqui, não vou deixar para a leitura de vocês, não trouxe todos os elementos da norma, mas eu destaco alguns, como a gente organizou em capítulos. Então, o capítulo 1 de disposições gerais, eu destaco aqui o artigo 3º, que a melhoria dos procedimentos e dos mecanismos de governança tem como objetivos fortalecer o processo decisório, promovendo práticas de transparência, de participação e a tomada de decisões fundamentadas em evidências, proteger os interesses dos usuários dos serviços públicos, então garantir maior eficiência na prestação dos serviços e assegurar a estabilidade, a integralidade e a sustentabilidade da prestação dos serviços e dos processos regulatórios. Essa norma, então, ela estabelece práticas de governança e ela se aplica principalmente às entidades reguladoras internacionais, que são responsáveis pela regulação do serviço, e, obviamente, no que couber, pelos titulares dos serviços. No capítulo 2, a gente aborda o tema das competências em ambiente regulatório. Nesse capítulo, a gente tem uma série de diretrizes que devem orientar a atuação do titular, na primeira sessão, e depois também do regulador, para melhorar o ambiente regulatório e melhor definir quais são as competências e atribuições de cada ator na regulação do setor. Então, a gente inicia a sessão enfatizando que o titular, no artigo 6º, deve definir a ERI responsável pela regulação dos serviços, independente da modalidade de prestação dos serviços. É importante enfatizar, obviamente, é um comando da 11445, mas que a gente acha importante enfatizar na norma de referência, que essa competência, a atribuição dessa competência, ela deve ser formalizada por meio de lei, de contrato ou um instrumento congênere, e que lá vai estar explícita a forma de atuação e abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas, no caso, o município titular, ou entidade regionalizada, e o regulador dos serviços. E a atuação das ERIs, ela deve compreender, no artigo 7º, a gente tenta delimitar melhor e enfatizar que a ERI, a regulação, ela deve estar presente em toda a extensão territorial do titular. Com ou sem disponibilidade de rede pública, então, inclui as áreas urbanas e rurais, as áreas remotas e as áreas atendidas com soluções alternativas. E também deve abranger a integralidade das atividades de cada um dos serviços de saneamento regulados. Faço destaque, então, esse parágrafo 1º, que disciplina que a ERI deve atuar preferencialmente em mais de um componente do saneamento básico no território do titular, tentando melhorar aquele quadro que a gente viu no slide anterior, que fala que mostra que os componentes de resíduos sólidos e drenagem ainda têm uma regulação muito incipiente. O ato da delegação da regulação deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. Então, quais as atribuições que estão delegadas, né, incluindo obrigatoriamente o poder fiscalizatório, o escopo dos serviços a serem regulados, os deveres e as obrigações do titular dos serviços públicos de saneamento e a origem dos recursos para o exercício da atividade regulatória. Ainda, competências e atribuições do titular. Aí são mais um conjunto de diretrizes que, conforme eu mencionei para vocês, quando eu for falar dos requisitos mínimos, eles não são aplicados aos titulares, somente às ERIs. Mas aqui na norma, a gente tenta trazer de forma abrangente quais são as diretrizes para orientar a atuação do titular. O que o titular pode fazer para melhorar as competências e o ambiente regulatório?
Então, fazer a articulação entre as entidades reguladoras, prestadores e usuários e demais agentes públicos e privados, definir atribuições das ERIs em leis, instrumentos contratuais, marcos regulatórios, criar mecanismos que viabilizem a participação da sociedade, dos reguladores e dos prestadores no estabelecimento da política pública de saneamento, nos planos e nas práticas regulatórias. Garantir a publicidade de informações, decisões e planejamentos relativos à política pública de saneamento básico. Promoção da participação das ERIs em todas as etapas da delegação da prestação de serviços de saneamento. Elaborar, atualizar e disponibilizar dados, informações, estudos, planos que possibilitem a verificação do cumprimento das metas de universalização e das demais obrigações dos prestadores de serviço. Então, atuando para que o prestador de serviço também forneça dados às ERIs e informações necessárias para a sua atividade. Destaco aqui, então, criação de mecanismos para assegurar que as receitas arrecadadas pelas ERIs sejam destinadas exclusivamente às atividades de regulação, evitando o contingenciamento de recursos que acontecem no setor. Por fim, destaco aqui o parágrafo único, que compete ao titular estabelecer taxas ou preços públicos que assegurem receitas necessárias para o exercício das atividades regulatórias pelas entidades reguladoras infranacionais. Continuando aqui, então, das competências do regulador para promover a melhoria do ambiente regulatório. Lembrando aqui no artigo 10, um dispositivo da USP 445, que a gente reproduz quase integralmente, que a função da regulação, ela deve ser desempenhada por uma entidade de natureza autárquica, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, técnica, funcional e financeira, ou seja, ela não pode estar vinculada à administração direta do titular, atendendo aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade, objetividade das decisões e demais princípios da administração pública. Então, destaco no artigo 11 algumas atribuições da ERI. Obviamente, editar normas, relativas às dimensões técnicas, econômica e social da prestação de serviço, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviço, definir indicadores ou outras métricas de desempenho para avaliar como é que está sendo feita essa prestação de serviço, a satisfação do usuário e de outros atores do setor de saneamento, monitoramento do setor regulado, incluindo o acompanhamento da implementação da política e dos planos, definir tarifas e propor taxas, quando for o caso, realizando as análises e deliberação sobre as revisões e reajustes tarifários, e desempenhar a função de fiscalização, resguardando os direitos dos usuários e desempenhar a função de fiscalização. Passando para o capítulo 3, em que a gente trata do tema da tecnicidade e independência decisória. O exercício da função da regulação, ela pressupõe a independência para a tomada de decisões. E, então, a gente tenta mapear quais são os elementos que caracterizam essa independência, a autonomia que deve ser dada para a entidade. E, então, ao exemplo do que existe na legislação federal, a gente propõe a existência de uma instância colegiada para a tomada de decisões regulatórias, no âmbito de um conselho diretor ou uma diretoria colegiada. E um outro elemento importante para caracterizar a independência para a tomada de decisões é a ausência de tutela ou subordinação hierárquica da ERI a nenhuma outra estrutura administrativa. Destaco aqui, então, o estabelecimento de regras para o exercício do mandato dos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada, que inclua a previsão de período de mandato fixo, não coincidente, de no máximo 5 anos, vedada a recondução, e disciplinamento com relação aos períodos de impedimento após a exoneração ao término do mandato. O item 4 fala da importância do estabelecimento de critérios técnicos para a nomeação dos membros do colegiado, que inclua pelo menos a experiência profissional em regulação e a formação acadêmica compatível com o cargo. Em seguida, o item 5 fala da definição de regras para constituir e manter o quórum decisório. Já o item 6 define uma série de restrições para a indicação dos membros do colegiado, uma série de vedações, restringindo aí, principalmente, a atuação a influência de cargos políticos na regulação. Em seguida, o parágrafo 1º diz que o parágrafo 1º destaca que somente perderão o cargo em caso de renúncia
condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo disciplinar, que assim terminar. O artigo 14, então, fala um pouco da importância de estabelecer políticas, implantar práticas para prevenção de conflitos de interesse, coibição do nepotismo. O artigo 15, então, fala que esse colegiado deve deliberar com maioria absoluta dos votos, né, sempre em número ímpar, no mínimo, constituído por no mínimo 3 membros, e o artigo 16, então, destaca a questão dos quadros de pessoal. Então, para assegurar a estabilidade, a tecnicidade e a independência funcional no processo regulatório, eles devem ter quadros de pessoal próprio, preenchidos por meio de concursos ou seleções públicas. E esses quadros devem ser garantidos a capacitação, a atualização e o desenvolvimento permanente. Bom, o capítulo 4 trata um pouco da autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, as ERIs devem ser dotadas de autonomia funcional, administrativa e financeira. Algumas características dessa autonomia: ela deve poder propor alterações no respectivo quadro de pessoal, nos planos de carreira. Ela deve poder celebrar atos e cooperações com outros órgãos. Dispor de fontes próprias de recursos é um elemento importante para garantir a autonomia administrativa, ou seja, que as taxas ou preços públicos instituídos pelo titular assegurem receita suficiente para o pleno exercício das suas competências. Recebimento, então, do repasse integral das receitas vinculadas a dívidas da cobrança de taxas ou preços públicos. E o recebimento do repasse integral dessas receitas vinculadas para a utilização da atividade regulatória do setor de saneamento básico. O capítulo 5 trata do tema transparência e participação social. Inicia no artigo 19, mencionando que, para a promoção da transparência, a ERI deve elaborar e implementar uma política ou plano de transparência que estabeleça os procedimentos e canais de comunicação oficiais das decisões regulatórias, elaborar e divulgar os resultados da gestão e das atividades finalísticas em um relatório anual de atividades, disponibilizar em seus sítios eletrônicos a relação das taxas e preços públicos praticados, com a indicação do valor arrecadado, e dar publicidade aos calendários, pautas e atas das reuniões deliberativas, aos instrumentos regulatórios de planejamento, incluindo a agenda regulatória, ao sistema eletrônico de acompanhamento dos processos, aos contratos de prestação de serviço, à estrutura tarifária e regras de reajuste e revisão tarifária, aos contratos administrativos em que sejam parte, aos relatórios de análise de impacto regulatório, instrumentos congêneres que fundamentem e apoiem a tomada de decisão, ao rol atualizado de municípios que são regulados pela ERI, ao manual de prestação de serviço, de atendimento ao usuário, aos manuais normativos e relatórios de fiscalização. Então, aqui a gente tem uma grande ênfase a instrumentos e etapas e relatórios que devem ser objeto de publicidade pelas ERIs. Continuando no tema de transparência e participação social, no parágrafo único a gente tem a orientação de que as reuniões deliberativas do conselho diretor ou da diretoria deverão ser públicas e gravadas em meio eletrônico e devem estar disponíveis em seu sítio eletrônico. As ERIs devem promover a divulgação de informações e dados de interesse coletivo ou geral em local de fácil acesso. E um destaque aí, então, a independência, independentemente de requerimentos. Ou seja, a ideia da publicidade ativa. No artigo 23, a gente, então, tem a diretriz de que a ERI deve estabelecer e implementar processos participativos antes da tomada de decisão, incluindo a realização de consultas públicas, audiências, principalmente nas etapas de definição das agendas regulatórias e na elaboração de normas e atos regulatórios. Esses estudos devem ser elaborados em uma linguagem simples, destacando as questões mais relevantes para a tomada de decisão. O capítulo 6 trata dos mecanismos de controle, integridade e gestão de riscos. Então, eles devem estimular a ampliação da criação de espaços de participação da sociedade nas decisões regulatórias. Eles devem instituir uma área de controle interno, com atuação orientada para o monitoramento, avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles e da governança.
Destaco aqui no artigo 26 a necessidade de instituição de uma área de ouvidoria, cujas atribuições devem incluir o registro e tratamento de manifestações da sociedade, realização de pesquisas de satisfação dos usuários, o tratamento dessas informações e dos dados coletados, de forma que a sociedade tenha fácil acesso e interpretação a esses relatórios, e elaboração de relatórios anuais sobre as atividades da ERI. A exemplo da legislação federal, deve ser estabelecidas regras para a escolha do ouvidor, que incluem a obrigatoriedade de notório conhecimento e a existência de mandato. A gente sugere aqui a duração de até 3 anos, vedada também a recondução. Por fim, aqui a guisa de conclusão, as ERIs devem estabelecer políticas de gestão de riscos, com o objetivo de identificar, administrar e controlar os potenciais eventos que possam comprometer o alcance dos seus objetivos. Também devem elaborar um programa de integridade, promovendo a conformidade de condutas, a probidade, a transparência e a priorização do interesse público. Também uma cultura organizacional voltada à entrega de valor público à sociedade. Como parte desse programa de integridade, a gente sugere também a elaboração de um código de ética e conduta, em que constem os valores e princípios que pautam a sua atuação. O capítulo 7 trata do tema de planejamento, práticas e instrumentos regulatórios. Então, eles devem elaborar e dar ampla publicidade aos seus planejamentos, com destaque aqui ao planejamento estratégico, ao plano de gestão anual, a agenda regulatória, que deve estar contida no planejamento da entidade, e menciona também a importância de motivação das decisões regulatórias, com a indicação dos pressupostos de fato e de direito que as determinarem, então que a diretoria se manifeste com relação às suas decisões, elaboração de um manual de fiscalização que detalhe os procedimentos relativos à sua atuação, bem como as infrações, as sanções e as penalidades aplicáveis, e as decisões regulatórias não devem ser modificadas sem estudos e análises que justifiquem as suas alterações. Então, com o objetivo de conferir consistência e estabilidade regulatória. Mas eles devem implementar instrumentos e práticas que promovam a tomada de decisão com base em evidências, como estudos de impacto regulatório e avaliações de resultados regulatórios ou instrumentos congêneres. Por fim, as ERIs também devem realizar a gestão do estoque regulatório, para garantir que as suas normas permaneçam atualizadas, eficientes, consistentes e que contribuam para o objetivo planejado pela regulação. No capítulo 8, artigos 39 e 40, a norma aborda o tema de avaliação e incentivo à melhoria da governança. Então, por meio de desenvolvimento de uma metodologia, a ANA pretende construir um sistema para avaliar a governança das ERIs, com bases nas diretrizes explicitadas na norma de referência, cujo objetivo é incentivar o aprimoramento da atividade regulatória. A partir da construção desse diagnóstico, um levantamento de indicadores, pretende-se, então, instituir um programa de incentivo à melhoria da governança, que contemple o fornecimento de apoio técnico e institucional às ERIs. E o capítulo 9, então, trata da comprovação. Quais requisitos que vão ser observados pela ANA para fins de verificação e atendimento à norma de governança. Então, abordo eles aqui em dimensões, conforme a gente já tratou de alguns deles ao longo dos capítulos. Então, autonomia decisória, financeira, administrativa, vão ser observados esses 4 requisitos: existência de instâncias colegiadas, regras, estabelecimento de regras para o exercício do mandato, a existência de fontes próprias de recursos para a entidade e a existência de quadros próprios. Com relação à dimensão transparência, a elaboração de uma política ou plano de transparência, com estabelecimento dos canais de comunicação, publicidade aos calendários, pautas e atas das reuniões deliberativas. Com relação ao planejamento, práticas e instrumentos regulatórios, tem aqui a elaboração e divulgação dos instrumentos regulatórios de planejamento e gestão, incluindo a agenda regulatória, e a elaboração e divulgação dos resultados da gestão e das atividades finalísticas, com monitoramento do alcance dos resultados e das metas de desempenho institucionais. Na dimensão participação e controle social, o estabelecimento de processos participativos, como consultas e audiências públicas, antes da tomada de decisão sobre matérias de relevante interesse da sociedade.
e a instituição de uma ouvidoria, a existência e a regulamentação das suas atribuições. Todos esses requisitos têm um prazo de 2 anos para cumprimento, ou seja, um prazo de 2 anos para adequação da ERI, com exceção da existência de quadros próprios, que foi sugerido um prazo de 4 anos para comprovação, para entender que esse tema envolve autorização legislativa para a despesa e um planejamento maior das entidades. Então, é isso que eu tinha a falar. Agradeço a todos pela participação. Sobre a norma de referência, eram essas as considerações. Convido todos a continuarem conosco nesse processo de melhoria da governança, por meio dessas etapas que estão sendo planejadas pela agência, de construção de um sistema de avaliação e, posterior, elaboração de um programa para apoiar o desenvolvimento e fortalecimento institucional dos reguladores. Muito obrigada.